Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mais uma vez aqui conosco, que é o Dr. Erivelto Volpi, médico cirurgião de cabeça e pescoço há mais de 30 anos e com especialidade em câncer de tireoide, cirurgias, também com especialidade em distúrbios da tireoide e paratireoide. Boa noite, doutora Erivelto. Muito obrigada pela presença do senhor aqui mais uma vez, a pedidos, né? Que O bom, né? pessoal gostou bastante da live anterior e solicitaram a presença do senhor. E agradeço muito por o senhor se dispor, né, a estar nos ajudando, nos orientando sobre essa glândula tão importante que é a tireoide, as paratireoide, os distúrbios, né? Obrigada. Prazer grande estar aqui. Eu espero poder ajudar um pouco mais hoje. Muito Com obrigado toda pelo certeza. convite. Sim, com certeza. Agradeço também a presença de todos que estão aqui nessa live. E hoje o tema é sobre hipoparatiroidismo, né? Nós vamos falar sobre hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo e também sobre a paratiroide. Só para relembrar, doutor Erivelto, o senhor poderia especificar o que é a paratiroide? Muito bem. Então vamos lá. As paratireoides, porque na realidade a imensa maioria das pessoas tem quatro paratireoides. Quatro paratireoides, mais de 90% das pessoas têm quatro paratireoides. São glândulazinhas que ficam ali pertinho, às vezes grudadinhas na glândula tireoide, que todo mundo conhece muito bem. Por isso que elas se chamam glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são glândulas muito pequenininhas. O tamanho de uma paratireoide normal é de 6 a 8 milímetros, né? E essas glândulas, elas têm como função no nosso organismo controlar os níveis de cálcio no nosso corpo. O metabolismo do cálcio no nosso organismo é controlado por essas pequenas glândulas, né, que produzem o paratormônio, né, e o paratormônio, ele controla o cálcio através de três funções básicas. Ele controla a absorção intestinal de cálcio, porque o nosso cálcio, quando a gente ingere o cálcio, ele é absorvido no intestino. Ela ajuda na reabsorção renal de cálcio. O cálcio, então, ele é absorvido pelo intestino e é eliminado pela urina. E o paratormônio também mobiliza o cálcio ósseo. O que quer dizer isso? O nosso osso, quando o sangue passa ali pelo osso, ele pega o cálcio e segura o cálcio no osso. Em tese é isso. E o paratormônio, ele mobiliza, ele tira o cálcio do osso e joga o cálcio no sangue. Porque, na realidade, o que a gente precisa entender é que o cálcio é super importante no osso, tal, mas uma das principais funções, e é para isso que o paratormônio serve, é para manter o nível de cálcio no nosso sangue estável, que isso é muito importante, né? Então a paratireoide serve para isso. E quais são as doenças relacionadas à paratiroide? Bem, então é importante que a gente entenda que a paratireoide ela tem a capacidade, como eu já expliquei, de controlar o metabolismo do cálcio. Então, basicamente, a gente tem as disfunções da paratireoide relacionadas à produção de paratormônio, né? Então, a gente vai ter os problemas da paratireoide quando a produção de paratormônio diminui ou quando a produção de paratormônio aumenta, não é?
quando a produção de paratormônio diminui, a gente tem uma queda muito grande de cálcio no nosso sangue, tá? Porque o paratormônio, ele perde, diminui o nível de paratormônio, então essas funções que eu expliquei, elas não são mais feitas adequadamente. E aí a pessoa precisa tratar a diminuição do paratormônio. Ou, quando o paratormônio aumenta, então a gente tem um nível elevado de paratormônio no sangue e o cálcio do sangue, por consequência, aumenta. E aí a gente vai ter uma série também de consequências disso. Então, basicamente, as disfunções da paratireoide ou é pelo aumento de paratormônio ou pela diminuição de paratormônio. E por que isso acontece? Então, existem diversas causas para diminuição de paratormônio, né? Existem causas imunológicas, algumas doenças ósseas, enfim, existem algumas doenças metabólicas que podem fazer com que haja uma diminuição da função da paratireoide. Mas, sem dúvida nenhuma, a causa mais comum, a imensa maioria dos pacientes, quando tem queda da produção do paratormônio, isso acontece depois da cirurgia da tireoide, né? Que por alguns motivos que a gente pode conversar aqui, há uma lesão das paratireoides transitória ou definitiva, né? Então, a causa mais comum e o que preocupa os pacientes e os médicos é a queda do paratormônio após a cirurgia da tireoide, causa uma lesão nas paratireoides. E quando o cálcio aumenta, basicamente, quando o paratormônio aumenta, basicamente é porque você tem uma das paratireoides, ela fica doente, e aí ela cresce, ela forma um nódulo, um tumorzinho da paratireoide, e ela começa a produzir muito paratormônio, e aí você tem, então, um nível elevado de paratormônio no sangue, e, por consequência, um nível elevado de cálcio no sangue. São essas as duas causas mais comuns de diminuição da função e de aumento da função. E quando diminui a função da paratireoide, é possível ela voltar a funcionar? Bem, vamos lá. Quando a paratireoide para, ou vamos dizer diferente, quando há uma diminuição da produção de paratormônio, como eu expliquei para você, a causa mais comum, o maior interesse dos pacientes é após a cirurgia da tireoide. E quando esta situação acontece, pode ser uma situação transitória, né? Transitória, ou seja, fica durante um período e depois recupera, ou pode ser uma situação definitiva, né? Ou seja, a função das paratireoides não se recupera mais. Aí, a gente tem que esperar, em média, um período de 6 meses, até 6 meses, para a gente ver se essas paratireoides vão voltar a funcionar adequadamente ou não. Mas eu já tive paciente, como eu costumo dizer, doença não lê livro, mas eu já tive paciente que voltou à função das paratireoides após quase 1 ano. Entendeu? Mas um tempo muito superior a 6 meses, vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais improvável da paratireoide voltar a funcionar. E aí a gente tem que adaptar o paciente a esta nova condição, né? É importante que se diga que, assim, nós temos, como eu disse para você, a imensa maioria dos pacientes tem 4 paratireoides. E, em tese, apenas uma das paratireoides estando saudável, ela consegue produzir a quantidade de paratormônio que o organismo necessita. Então, às vezes, a gente recebe no consultório pacientes que falam assim, olha,
eu fiz a cirurgia e aí saiu uma das paratireoides. Aí a gente explica, olha, isto não é importante. Importante é que o seu paratormônio esteja normal, o seu cálcio, acima de tudo, esteja normal. Porque às vezes, sabe, às vezes depois da cirurgia da tireoide, às vezes o paratormônio fica um pouquinho baixo, mas o cálcio fica normal. Então, o que a gente persegue, né, o que a gente busca, não é deixar o paratormônio normal, mas sim deixar o nível de cálcio dentro da normalidade. Isso é o mais importante. Né? Há uma maneira de saber quais paratiroides estão funcionando ou quantas? Por exemplo, a gente perdeu uma e tem 3. Qual delas estão paralisadas e qual está funcionando? Tem alguma maneira de saber? Não, não tem. É pelo seguinte, como eu expliquei para você, as glândulas paratireoides, elas são muito, muito, muito pequenininhas. Elas têm entre 6 e 8 milímetros. Elas são, assim, do tamanho de um grão de feijão. E, além disso, elas não são glândulas que são durinhas. Elas são glândulas muito molinhas, muito macias. Elas são glândulas muito delicadas. Para você ter uma ideia, as glândulas paratireoides foram as últimas estruturas anatômicas a serem identificadas no nosso corpo. As glândulas paratireoides, elas foram reconhecidas somente no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Então, quando os cirurgiões faziam as cirurgias de tireoide lá atrás, eles não sabiam da existência das glândulas paratireoides. Eles não se preocupavam porque não existiam, né? Não era do conhecimento médico da época. E aí, os pacientes, muitas vezes, eles tinham uma queda de cálcio aguda depois da cirurgia, que os cirurgiões, os médicos, não entendiam por quê, porque eles não conheciam as glândulas paratireoides. Até hoje, até nos dias de hoje, com todo o conhecimento técnico, com toda a tecnologia, com todos os exames sofisticados que a gente tem, a gente não consegue ver, não consegue identificar uma glândula paratireoide normal. O que seria excelente, né? Se a gente tivesse um exame que nós fizéssemos no pré-operatório, que nos dissesse, olha, a paratireoide está aqui, está ali, tal, facilitaria a identificação e a preservação dessas glândulas. Mas não existe nenhum exame, ultrassom, tomografia, ressonância, não existe nenhum exame que identifique uma paratireoide normal. Então, a gente não sabe aonde está a glândula paratireoide antes da cirurgia e também não sabe aonde ela está depois da cirurgia. E quando a gente tem as glândulas que estão funcionando, não tem como saber qual é das glândulas que está funcionando, qual está funcionando mais, qual está funcionando menos. Não tem como saber. Entendeu? E a questão do transplante, doutor, da paratireoide, existe? Existe. O transplante de paratireoide é assim, a gente faz em 2 situações, tá? Que é preciso entender. Uma situação é quando nós fazemos a cirurgia da tireoide, quando a gente faz a cirurgia da tireoide, e a gente identifica que aquela paratireoide está sofrendo. Então, por exemplo, a gente vai operar um câncer de tireoide, ou um bócio, alguma cirurgia em que a gente vai manipular as paratireoides e elas, você percebe que elas estão com hematoma, que elas estão sofrendo. Então, uma das coisas, dependendo do julgamento do cirurgião que ele pode fazer, na hora da cirurgia da tireoide, ele pega aquela paratireoide que está machucadinha, que está sofrendo, e aí ele coloca essa paratireoide dentro do músculo aqui do pescoço, do músculo esternocleidomastoideu, que é esse músculo aqui mais gordinho que a gente tem no pescoço. Né? Por quê?
Porque, como eu disse para você, as glândulas paratireoides são glândulas muito pequenininhas. E elas não têm uma artéria própria, elas não têm um vasinho, né, que nem quando você tem, por exemplo, o fígado, você tem a artéria hepática, que é a artéria que nutre o fígado. Quando você tem a tireoide, você tem as artérias tireoidianas, que nutrem a tireoide. Quando você tem o coração, você tem as artérias coronárias, que nutrem o coração. Você não tem uma artéria paratireoidiana. As paratireoides, elas são irrigadas, elas recebem sangue de pequenos ramos das artérias tireoidianas. Então, quando a gente tira a paratireoide, a gente coloca dentro do músculo para que elas recebam sangue, a gente chama de embebição. O que quer dizer isso? Ela fica ali no músculo, o músculo ele é bem vascularizadinho e ela consegue absorver aquele sangue. Entendeu? Então, essa é a primeira situação. Quando a gente transplanta na hora da cirurgia da tireoide, a gente transplanta a paratireoide que está machucadinha, que está doente, que a gente vê que ela está sofrendo muito, a gente coloca ela no músculo do pescoço. Isso é uma situação. A segunda situação é quando você tem uma doença que se chama hiperparatireoidismo secundário. O que é isso? O paciente tem insuficiência renal crônica. Ele é um paciente que faz diálise, que o rim não funciona, e isso leva a uma doença das paratireoides. Aí é o contrário. O paciente não tem queda de cálcio. Por causa da diálise, por causa da doença crônica, ele começa a ter níveis elevados de cálcio no sangue, porque as paratireoides elas começam a hipertrofiar, ficarem muito grandes. Aí o médico vai lá e ele tira as paratireoides do paciente, tá? Ele tira, faz uma paratireoidectomia total, intencional, porque aquelas paratireoides estão doentes, estão produzindo muito paratormônio, e isso está sendo prejudicial para o paciente. Aí ele pega uma dessas paratireoides, o ideal, como é que seria o ideal? Ele pega essas paratireoides que ele retirou do paciente e congela. Faz o que a gente chama de criopreservação. Coloca lá dentro do nitrogênio líquido e guarda lá na geladeira. Uma parte dessas paratireoides ele fragmenta, faz um monte de pedacinhos e implanta ou no antebraço do paciente, que é a técnica mais habitual, né? Ele coloca esses fragmentos de paratireoide no antebraço do paciente, também para que receba suprimento sanguíneo por embebição, né? E ele coloca no antebraço e não no pescoço, porque se precisar mexer nessas paratireoides, porque às vezes elas também começam a funcionar muito aqui, é raro, mas acontece, ele não precisa abrir o pescoço de novo do paciente, ele faz só uma anestesiazinha local ali onde fez o implante e trata lá. Só que é preciso entender que mesmo estes implantes, tanto da cirurgia da tireoide, quanto o paciente quando tem um hiperparatireoidismo por causa de uma insuficiência renal crônica, nem sempre eles são exitosos, eles funcionam, né? Então, às vezes, a gente implanta a paratireoide no músculo depois de uma cirurgia de tireoide e o implante não funciona muito bem. O paciente, apesar de todos os esforços, continua com queda de cálcio. E, às vezes, quando a gente faz esse implante no antebraço, aqui no braço, por causa do hiperpara secundário, ele também não funciona. Por isso que a gente conserva as outras paratireoides lá, deixa na geladeira, porque aí a gente pode ir lá e fazer de novo. É isso. E qual que é a medicação exata para quem tem hiperparatireoidismo? Hiperpara? Isso. Na realidade, o tratamento de escolha do hiperparatireoidismo é a cirurgia, né? Porque a imensa maioria das pessoas que tem hiperparatireoidismo, ou seja, ela tem um aumento da produção do paratormônio, isso é causado
por por um aumento de uma das glândulas paratireoides, que eu expliquei para você. Uma delas cresce. Então, isso se chama adenoma de paratireoide. Então, essa glândulazinha, ela fica doente, ela cresce, ela incha, ela forma um nódulo. E aí nós temos que ir fazer a cirurgia e tirar aquela paratireoide que está trabalhando muito, para que as outras possam trabalhar. Vamos, para entender bem. Vamos supor que a sua necessidade de paratormônio seja 100 unidades por dia. Então, cada paratireoide fabrica 25 unidades, né? Porque 100 dividido por 4, 25. Uma delas começa a produzir, sei lá, 40 unidades. Então, as outras, em vez de produzirem 25, elas começam a produzir 15 para compensar. Só que aquela de 40, ela passa para 60. E as outras vão trabalhando menos, na tentativa de compensar. Então, você tem uma paratireoide que já está funcionando muito, mas as outras estão compensando. Aí, de repente, ela começa a produzir 100, 120, 150, as outras param de produzir. A grosso modo é isso, para você entender. Então, quando a gente tira aquela paratireoide que está funcionando muito, as outras voltam a funcionar na imensa maioria das vezes e conseguem, então, cada uma produzir 33 unidades do hormônio paratireoidiano. É assim que funciona, elas entram em equilíbrio, entendeu? Sim, e no caso do hipoparatiroidismo? Então, no hipoparatiroidismo, a gente ainda não tem, como a gente tem na tireoide, porque na tireoide você toma lá a levotiroxina, que é o produto que a tireoide fabrica. Para o hipoparatiroidismo, ainda não existe esta medicação de uma maneira adequada. Né? Existem alguns medicamentos aí que eventualmente podem ser utilizados, mas na realidade, né, o que a gente tem é manter os níveis de cálcio do paciente dentro da normalidade. Então, nós utilizamos basicamente o cálcio via oral, né? Nós utilizamos a vitamina D ou os análogos de vitamina D, o calcitriol, né? O calcitriol, que é um análogo da vitamina D, porque você sabe que o cálcio e a vitamina D, eles trabalham juntos, né? A vitamina D ajuda o paratormônio a funcionar melhor. Então, a gente dá o análogo de vitamina D porque facilita a absorção do cálcio e tal. Magnésio é uma das coisas que a gente também faz hoje em dia, porque também ajuda a absorção de vitamina D. E a gente tenta manter os níveis de cálcio do paciente dentro de níveis próximos aos valores inferiores da normalidade. Então, se advoga que o paciente com queda de cálcio, né, com hipoparatiroidismo, que o ideal seria manter aí o cálcio do paciente ao redor de 7,5, o normal é ao redor de 8 a 10 picogramas por decilitro. Então, o ideal é que você mantenha os níveis de cálcio, porque dificilmente você vai conseguir chegar a níveis muito altos, né? E a maioria dos pacientes, o organismo se habitua a ficar com um nível de cálcio ali no limite inferior da normalidade, um pouquinho abaixo da normalidade, sem nenhum problema. Então a gente não se preocupa em deixar o cálcio do paciente acima de 8,5, porque a gente sabe que aí a gente vai ter que dar uma quantidade muito grande de cálcio e isso vai começar a trazer outros problemas para o paciente. Entendeu? Sim, doutor, o senhor pode especificar novamente o que é hipoparatiroidismo para pessoas que desconhecem conhecer? Então, hipoparatiroidismo é quando a função da paratireoide, que é aquela glândulazinha pequenininha que fica ali pertinho da tireoide, ela para de funcionar. A paratireoide, ela produz o paratormônio, que é o hormônio que controla o cálcio no nosso corpo.
E quando a gente tem o hipoparatiroidismo, há uma queda da produção desse paratormônio, e aí, por conseguinte, há uma queda dos níveis de cálcio no nosso sangue. E Então, por que surgiu tantos casos após a cirurgia da tireoide de hipoparatiroidismo? Porque hiperparatiroidismo não é tão comum, mas hipopara está tendo muitos casos ultimamente. então vamos lá. Hiperparatiroidismo é uma doença, quando a paratireoide funciona muito, né? É uma doença que está aumentando muito no mundo. Então, hoje, se estima no mundo que 1 a cada 1.000 pessoas possa desenvolver o aumento da função da paratireoide. Então, isso é uma coisa importante. As doenças da paratireoide, o hiperparatiroidismo, está aumentando no mundo. Aí você me fala, mas por que está tendo tanto hipopara? O câncer de tireoide, em contrapartida, é o câncer que mais aumenta no mundo. É o câncer que mais aumenta no mundo, é o câncer de tireoide. Então, se estima, para você ter uma ideia, que até 2025, o câncer de tireoide vai ser o câncer mais comum no sexo feminino. Ele vai passar à frente do câncer de mama, vai passar à frente do câncer de ovário, ele vai ser o câncer mais comum no sexo feminino. E o tratamento do câncer de tireoide é cirurgia. Então, hoje, a gente opera muito mais câncer de tireoide do que a gente operava 20, 30 anos atrás. Ou seja, existe um número maior de cirurgias de tireoide e existe, por causa disso, uma chance maior de você desenvolver hipoparatiroidismo como complicação da cirurgia de tireoide. No entanto, aí eu vou discordar um pouquinho de você, porque Sim, claro. Na realidade o que acontece hoje, e é uma coisa muito boa, hoje, por causa dos meios de comunicação, da integração, hoje as pessoas discutem muito mais, conversam muito mais, falam muito mais dos seus problemas, e aí a gente acaba conhecendo mais os problemas. Então, eu participo, por exemplo, de alguns grupos no Facebook, que eu acho que hoje até a gente acabou se conhecendo, Sim, desses claro. grupos. Inclusive, eu vejo muito o senhor fazendo publicações, sugestões, orientações, né? Nos alertando e nos informando sobre como a Isso, importância da tireoide, das paratireoides. isso. Então, na realidade, eu acho que hoje, a gente discute mais, conversa mais, e fala mais sobre esse tema que é muito importante, que era um tema que até 10 anos atrás não se conversava. Então, como aumentou muito o número de cirurgias de tireoide, aumentou muito a comunicação e o conhecimento e a troca de informações, que eu acho fantástico, né? Eu acho isso muito bom para todo mundo, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Eu acho que a gente acaba conversando mais e tendo esta impressão que aumenta mais, mas talvez a gente esteja mais falando, porque hoje, sem dúvida nenhuma, isso é uma das complicações que mais preocupa o cirurgião que opera a tireoide, porque na realidade, você veja, as grandes preocupações do cirurgião da tireoide, quando ele faz a cirurgia da tireoide, são a voz, a integridade da voz, né, por causa dos nervos que passam ali juntos da tireoide e da paratireoide, são os nervos que inervam as cordas vocais, e as paratireoides. Com relação ao nervo, hoje em dia a gente tem uma série de coisas que nos ajudaram a preservar melhor a função dos nervos. E na realidade, embora estejam vindo aí novas tecnologias, imunofluorescência, um monte de coisa que a gente deve começar a ser feito no futuro próximo,
a maneira como nós identificamos e preservamos as glândulas paratireoides não mudou nas últimas décadas. É exatamente a mesma. Então, se por um lado a gente tem hoje monitor de nervo, tem diversas coisas que ajudam o cirurgião com relação à integridade dos nervos durante a cirurgia da tireoide, com relação às paratireoides, não existe ainda uma tecnologia que nos ajude de uma maneira mais efetiva a preservação das glândulas paratireoides. Sim, inclusive o senhor escreveu um livro, né, sobre as paratireoide, né, para estar conscientizando não só os médicos, mas também os pacientes sobre a importância, né, do cuidado na cirurgia e do que pode ocorrer também, né? Então, esse livro que você se refere, eu acho que é um livro que eu escrevi, que eu editei junto com um outro colega, doutor Higino, e é um livro que nós escrevemos sobre as técnicas operatórias em cirurgia de tireoide e paratireoide. Contamos com a ajuda de diversos cirurgiões especializados aqui do nosso país. Então, a gente tem um número muito grande de grandes cirurgiões muito experientes e nós juntamos todos esses cirurgiões, todas essas experiências e escrevemos um livro, né? Mas eu digo para você que a gente já está preparando um livro específico para pacientes, né? Estamos preparando aí algumas ações aí para orientação de pacientes, porque é uma coisa que, nesses 30 anos de consultório, aí é uma coisa que a gente percebe que angustia muito, e o paciente tem muitas dúvidas. Então, logo, logo a gente vai estar aí com novidades sobre isso. Sim, e no caso do hipoparatiroidismo, doutor, qual é o tratamento adequado? Quais são os riscos para o paciente se ele não fizer um bom tratamento? O que o senhor recomenda? Então, o tratamento do hipoparatiroidismo, ele é basicamente, como eu disse, a reposição de cálcio. O paciente tem que fazer a ingesta diária de cálcio dentro daquilo que o organismo do paciente necessita. Então, o paciente ele tem que acompanhar com o médico, ele tem que ter o médico dele, tem que ter a noção de quanto ele precisa de cálcio, porque depois que o hipopara é feito o diagnóstico, existe um período de adaptação até o paciente acertar a dose, né? E o cálcio é fundamental e existem aí diversas formas, carbonato de cálcio, citrato de cálcio. O médico vai, junto com o paciente, vai vendo qual que é a melhor formulação, a quantidade. Como eu disse para você, a vitamina D também é muito importante. Os análogos da vitamina D, que é o calcitriol, né? Existem aí alguns nomes comerciais no mercado. Magnésio também é uma coisa que a gente sabe que pode ajudar também. A forma que o paciente toma a medicação, então é muito importante que o paciente tome esses medicamentos junto com as refeições e, eventualmente, o paciente precisa estar sempre atento aos sintomas, né, da queda de cálcio, que é basicamente o formigamento, né? Formigamento e as cãibras, né? Então, os pacientes que já têm o hipopara já há algum tempo, eles já se habituam, né? Já começam a sentir os sinais. Opa, meu cálcio está caindo, vai lá. É que nem o paciente diabético, né? Quando começa a ter uma queda de açúcar, ele vai lá e chupa uma balinha. O paciente que começa a sentir a queda de cálcio, ele já tem que ter algum cálcio de absorção mais rápida, sempre perto, né, ou de mastigar, ou de dissolver, para que esse cálcio seja rapidamente absorvido. E aí, quando o paciente começa a ter os sintomas crônicos, eventualmente ele pode precisar de uma reposição maior endovenosa. E aí, eventualmente, o paciente precisa ir ao hospital para receber uma dose de cálcio na veia, né? Isso é bastante importante. O mais importante, como eu sempre gosto de dizer, o paciente precisa estar bem orientado, né? O paciente precisa conversar bastante com o seu médico,
é muito importante que o paciente, nesta situação, que é uma situação que traz muita angústia para o paciente, porque a gente aprende nos livros, né, que a queda de cálcio, quando ela se dá de uma forma muito rápida, muito aguda, dá uma sensação de morte iminente, né? Quer dizer, o paciente fica com uma sensação muito ruim, né? Ele acha que pode até morrer, né? E é importante que ele esteja muito bem orientado, que ele converse sempre com o seu médico, que o médico oriente o paciente, tire todas as dúvidas, que o médico vá tateando qual o melhor tratamento, porque tem pacientes, por exemplo, que precisam de uma dose maior de cálcio, menor de vitamina D, enfim. Manter sempre, fazer os exames de acordo com a orientação do médico e lembrar sempre que quando tem essa situação ruim, a tendência, o próprio organismo vai se estabilizando e vai chegando numa situação em que ele se adapta àquela situação de cálcio um pouco abaixo do ideal. Mas se o paciente não faz uso correto da medicação, não toma o remédio direito, às vezes a gente sabe que o cálcio pode dar sintomas gástricos, às vezes é ruim de tomar, às vezes pode dar náusea. A gente sabe que o começo é muito ruim, né? A gente sabe disso. Mas eu sempre insisto nisso, que é importante que exista uma parceria entre o paciente e o médico, porque a gente sempre acaba chegando no meio termo aí, né? A gente sempre acaba conseguindo adaptar a situação que o paciente está enfrentando para os medicamentos. Então, na imensa maioria das vezes, a gente acaba deixando o paciente numa situação de estabilidade, com orientação. Então, vai viajar, vai fazer alguma atividade, vai ficar longe de casa por algum motivo, vai fazer algum trabalho diferente, tem que estar bem orientadinho, tem que saber reconhecer os sintomas, tem que o seu médico tem que estar do seu lado, né, para poder lhe ajudar, tirar suas dúvidas, né? Então isso é muito importante. Isso é metade do tratamento. Eu acredito que seja essa parceria aí entre o médico e o paciente, né? Acho que isso ajuda demais o paciente, né? E além da medicação, desse tratamento, a alimentação pode ajudar também? A alimentação ajuda bastante também, né? O paciente tem que ter uma dieta equilibrada, né? O paciente tem que ter uma dieta rica em cálcio, né? O paciente precisa, sempre é importante ele ingerir alimentos que contenham a vitamina D2, né? Que é a vitamina... Porque assim, a vitamina D, na forma... A gente come, né? A gente ingere a vitamina D da maneira inativa, que é a vitamina D2. Quando a gente toma sol, essa vitamina ela é transformada em D3, que é a forma ativa da vitamina D. Quando a gente ingere a vitamina D inativa e não toma sol, essa vitamina D ela é eliminada. Então é importante também que você tenha uma boa alimentação, tome um solzinho de vez em quando para converter essa vitamina D, né? Tenha bons hábitos de vida, que isso ajuda bastante, para que você consiga manter, então, os seus níveis de cálcio dentro da normalidade. Existe cura para o hipoparatiroidismo? Então, quando o paciente tem o hipoparatiroidismo há mais de 6 meses, e não há uma perspectiva de melhora, ou seja, o paciente você não consegue diminuir a medicação, nós chamamos isso de hipoparatiroidismo definitivo. Este hipoparatiroidismo definitivo não há uma regressão para a normalidade. Quando a gente chega à conclusão
que o hipoparatiroidismo deste paciente é definitivo, não há regressão para a normalidade. O que a gente faz é adaptar a situação do paciente dentro daquilo que a gente consegue oferecer, que é a orientação de alimentação, a orientação da ingesta de cálcio. Como eu disse, tem que ver qual que é o melhor cálcio para aquele paciente, se aquele paciente vai se dar melhor com vitamina D, se ele vai se dar melhor com sigmatriol, com o calcitriol, se ele vai precisar tomar os dois, qual a dose de magnésio, se a gente tem que entrar com mais alguma outra coisa, enfim. A gente tem que ir tateando, identificar junto com o paciente quais são as situações em que ele se sente mais sensível a uma queda de cálcio, quando ele passa estresse, quando ele faz muito esforço físico, quando ele dorme pouco. Então, a gente tem que ir identificando junto com o paciente quais são os fatores que são desencadeantes para essa situação. E aí a gente consegue ajudar o paciente a ter uma situação praticamente normal, né? A grande maioria dos pacientes, a gente consegue estabilizar o hipoparatiroidismo, porque a gente consegue devagarinho, tateando, estando sempre conversando com o paciente, fazendo os exames, a gente consegue chegar numa situação muito próxima da normalidade. Então, a imensa maioria dos pacientes que têm hipoparatiroidismo acabam se adaptando à situação e tendo uma qualidade de vida praticamente normal. E durante essa pandemia, né, na questão do Covid-19, tem muitas dúvidas de pacientes com hipoparatiroidismo, né? Eles se perguntam se fazem parte do grupo de risco. Na realidade, não. Os pacientes com hipoparatiroidismo, eles não são pacientes de maior risco para adquirir o coronavírus, né? No entanto, se eventualmente o paciente tiver uma queda de cálcio muito grande ou por algum outro motivo ele precisar ir ao hospital, evidentemente que o hospital vai tomar todas as medidas para que ele tenha lá a sua situação de segurança. Agora, o fato de você ter hipoparatiroidismo e contrair o Covid-19 não torna o seu prognóstico da doença pior. Desde que você mantenha, você está lá estável, está tomando sua quantidade de cálcio direitinho, está tudo bem. Se precisar ir para o hospital, evidentemente que você vai falar, olha, tenho problema de queda de cálcio, e as dosagens laboratoriais que são feitas a nível hospitalar sempre se contempla, quer dizer, a gente sempre faz a dosagem de cálcio dos pacientes, que é um fator importante. Então, lá no hospital, se precisar, se você tiver, eventualmente, a necessidade de internar por causa de coronavírus, você não é um paciente com risco elevado, e a manutenção do seu cálcio a nível hospitalar é muito mais fácil de ser feita, porque você pode tomar o cálcio endovenoso. Doutor, o que o senhor recomenda para todos que estão aqui nessa live, alguns pacientes que perderam a paratiroide, que tem hiperparatiroidismo, que tem hipoparatiroidismo, que teve câncer na tiroide, o que o senhor recomenda para esses pacientes ter uma qualidade de vida normal? Melhor, digamos, né? Uma vida melhor. Eu acho que assim, o mais importante é você seguir as orientações do seu médico. Essas doenças todas, o hiperparo, o hipoparo, o câncer de tireoide e tal, são doenças controláveis. Como eu disse, sempre vai ter, infelizmente, né, nós médicos lutamos muito para que todos os nossos pacientes eles tenham a resolução dos seus problemas sem nenhum tipo de complicação. Muitas vezes a gente sabe que isso não é possível, né? Mas você estando junto com o seu médico, né, seguindo as orientações do seu médico, fazendo os exames
dentro do período que o seu médico recomenda, passando regularmente em consulta, isso vai ajudar muito a sua qualidade de vida. A gente, como médico, a gente sabe que é muito chato ir no médico, a gente sabe que é chato fazer exame, a gente sabe de tudo isso. É muito chato, muito ruim. E, mas não tem jeito, né? Para você poder ter uma boa qualidade de vida, você precisa fazer os seus controles. O hipopara é uma doença que ela evolui, né, em ondas. Vai ter hora que você vai estar melhor, você vai passar períodos melhores, vai ter horas que o seu cálcio vai cair um pouquinho, vai ter horas que ele vai cair um pouco mais. Eventualmente, existem alguns pacientes que vão precisar ir para o hospital por causa de queda de cálcio, né? Então, a gente recomenda, quando possível, que o paciente tenha um contato no médico. Quando não possível, existem alguns cardzinhos que o paciente pode apresentar no hospital. Então, é importante que o paciente siga as orientações, tome o remédio direito e, se ele não está indo bem, porque às vezes acontece, às vezes a gente prescreve para o paciente, olha, vai tomar assim, assim, assado, e o paciente não vai bem, ele não se sente bem, o remédio ele passa mal, o remédio dá efeito colateral, aí o paciente precisa voltar no médico antes, né? Então, se o médico fala assim, você toma esse remédio, volta daqui 3, 4 meses. Se o paciente não está bem, ele tem que voltar dali 2 semanas. Entendeu? Não pode ficar passando mal muito tempo. Ele tem que procurar o seu médico antes do prazo, porque não está bom. Entendeu? Eu acho que isso é super importante. Eu sempre digo que para qualquer doença, evidentemente, mas é importante que os nossos pacientes estejam perto, né? A gente precisa estar próximo do paciente, eu sempre falo que o tratamento é uma parceria, né? Tem que ter o paciente e o médico andando juntos ali, para que a gente consiga acertar. Às vezes a gente precisa fazer mais exames do que o necessário, às vezes do que é necessário, não, mais exames do que a gente acha que tem que fazer. Então, o paciente tem que vir mais vezes ao médico, às vezes o paciente pode ficar um tempo maior, mas tudo isso tem que ser decidido junto, né? A gente fala muito, né, de tratamentos individualizados, né? Você que me acompanha aí nas redes, você vê que eu sempre falo de tratamentos individualizados. Então, o que é o tratamento individualizado? A gente tem que adaptar o tratamento para a necessidade do paciente, porque às vezes, isso é muito importante, às vezes o paciente tem uma alteração maior no exame de sangue, mas tem pouco sintoma. E às vezes o paciente tem uma alteração que não é tão grande no exame de sangue e tem mais sintomas. Então, não é que aquele paciente está exagerando, é que às vezes ele está sentindo aquilo mesmo. Então a gente precisa valorizar, né, o sintoma que o paciente está apresentando e procurar ajudar o paciente. Isso é super importante. E da parte do paciente, seguir direitinho as orientações que a gente dá. Isso também é muito importante. Algo de novo no tratamento para hipoparatiroidismo? Alguma Sim, novidade? tem muita coisa aí que está sendo pesquisada. Análogos do hormônio paratiroidiano, existem uma série aí que estão sendo estudados, né? Já tem alguns aí que estão começando a entrar aí no arsenal terapêutico. Como eu disse para você, equipamentos para que a gente consiga detectar com mais segurança as glândulas paratireoides no intraoperatório. Então, existe uma série de coisas aí que estão sendo pesquisadas aí. Como eu disse para você, é um problema importante, que preocupa os médicos, né? Uma coisa que os médicos têm muita preocupação, porque sabe que é uma coisa que pode impactar de uma maneira muito significativa na qualidade de vida dos pacientes. Então, isso é uma coisa que nos preocupa sobremaneira, mas se pesquisa muito, se estuda muito, a gente discute isso muito em congresso, enfim, é uma das
das situações que a gente tem estudado muito aí. Eu tenho certeza que num período aí, num futuro não muito distante, aí a gente vai trazer boas novidades para vocês. E doutor Volpe, na questão do câncer de tiroide, há, há uma maneira de haver prevenção? Conforme o senhor citou que em 2025, né, vai crescer bastante o índice, né, de Uma pessoas, perspectiva, né, uma infelizmente, com projeção. câncer. É uma projeção. Então, é preciso entender que existem uma série de coisas aí que estão sendo estudadas, né? Porque a gente fala assim, o câncer de tireoide é o câncer que mais cresce no mundo, é uma verdade. Mas a pergunta que vem depois é, por quê? Né? Exatamente. Por que ele é o câncer que mais cresce no mundo? Não é relacionado a cigarro, não é relacionado a hábitos de vida. O câncer da tireoide ele tem uma peculiaridade, ele atinge pacientes mais jovens do que a maioria dos outros cânceres, né? Então você é um câncer que está crescendo muito também em pacientes bastante jovens. Então o câncer de tireoide tem uma série de peculiaridades e hoje se estuda uma série de coisas aí que nós chamamos de disruptores endócrinos, que são substâncias que eventualmente podem estar relacionadas ao aumento da incidência de câncer de tireoide no mundo. Né? Então, isso é uma das coisas que se estuda bastante. E a outra coisa também é as formas de tratamento do câncer de tireoide estão mudando. Né? Hoje, a gente tem alguns tipos de câncer de tireoide em situações muito especiais, em que a gente pode até não mexer no início. Né? Existem pacientes que a gente consegue fazer cirurgias menores do que a tireoidectomia total, que é a cirurgia mais realizada. Então, hoje nós estamos fazendo, eu sempre conto a história da cirurgia do câncer de mama. Quando eu me formei, isso já tem muito tempo, toda mulher com câncer de mama fazia uma mastectomia total. Depois, no começo dos anos 90, começaram a falar sobre a quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama. Hoje, muitas mulheres fazem a quadrantectomia. Na parte da cirurgia de tireoide, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. A gente está vendo que você, em muitas situações, você pode não tirar toda a tireoide, tirar apenas uma parte da tireoide. E mais ainda, além disso, estão se estudando outras formas de tratamentos que nós chamamos de minimamente invasivos. Então, hoje em dia, se pesquisa uma série de tratamentos menos agressivos, né, para que a gente consiga oferecer para o paciente resultados iguais, porque quando a gente vai falar de tratamentos outros, que não a tireoidectomia total, que é o tratamento padrão para câncer de tireoide, a gente tem que pensar que a gente tem que oferecer um tratamento que seja menos agressivo, porém com os mesmos resultados. Porque não adianta você fazer um tratamento menor que não vai curar o paciente. Entendeu? Compreendo. E, doutor, nossa, tá tão boa essa live, tão interessante, né? Porque é um assunto que o senhor entende há mais de 30 anos, né? E é um assunto no momento, né? De distúrbios da tireoide. Hoje em dia há mais mulheres com problema do que homem, né? É uma doença muito comum, né? E, enfim, a tireoide, ela tem uma peculiaridade que o hormônio da tireoide é o único hormônio do nosso corpo que atua em todas as células do nosso organismo. Ele é o único hormônio que entra em todas as células, entendeu? Então, diferente de outros hormônios, quando você tem um distúrbio na tireoide, uma alteração da tireoide, você, em tese, vai ter alteração no corpo inteiro. Né? E as manifestações das disfunções da tireoide, elas são muito diferentes de uma pessoa para outra. Né? Então, às vezes, ela a tireoide, você tem um grau de disfunção, então você vai
por exemplo, vai se sentir mais cansada, mais desanimada, mais triste, e eu tenho a mesma disfunção que você, mas vou ter fraqueza muscular, vou ter alteração de pele, vou ter dificuldade na digestão, e a gente, em tese, tem o mesmo problema no mesmo grau. Por quê? Porque a tireoide ela pode se manifestar de muitas formas diferentes. Sim, mas hoje, apesar de todos esses distúrbios, essas doenças, existe uma maneira de ser saudável tendo um tratamento adequado. Sim, não, a gente consegue devolver a qualidade de vida para 99,99% dos pacientes. É muito tranquilo. Desde que você faça o seu tratamento, siga as orientações do seu médico, sem dúvida nenhuma. Você vai conseguir alcançar a sua qualidade de vida de uma maneira muito segura. E doutor Volpi, quem está assistindo essa live, que com certeza se interessa pelos distúrbios da tireoide, né? Que com certeza gostou bastante das suas orientações, né? As suas explicações, onde que podemos encontrá-lo? Quem quiser pode visitar meu site, doutoreriveltovolpe.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. O senhor está atendendo também por telemedicina? Sim, o Conselho Federal de Medicina nos autorizou a realizar o atendimento por telemedicina. Então, nós seguimos as normas do Conselho Federal de Medicina para atendimento por teleconsulta, né? Que é aqui pelas diversas mídias, né? Pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Zoom, diversas formas aí. Então tá bom, doutor Erivelto, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença nessa noite, por nos orientar, né, sobre as disfunções da tireoide, sobre a paratireoide, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, que é um assunto tão importante e pouco divulgado, né? Então, eu quero agradecer ao senhor que sempre está ali nas redes sociais, né? Nos informando e nos orientando e também participando aqui dessa live para nos informar sobre essa questão tão importante que é a saúde. Muito obrigado. Olha, é sempre um grande prazer conversar com você. E eu espero poder ter ajudado a todos, tá bom? Com certeza. E quem precisar se consultar com o doutor, depois eu vou passar o contato dele, pode me chamar por inbox que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo para vocês. Olha, tem muito elogio aí para o senhor, médico maravilhoso, gratidão. A Lourdes está te elogiando. E teve vários elogios, né? A Neide falando parabéns, vários pacientes do senhor aqui. Que está falando que o senhor é um médico há mais de 20 anos, né? Que graças a Deus ela está bem. Tem bastante elogio aqui na live dos seus pacientes. Muito obrigado a todos. A gente fica muito envaidecido. Um grande prazer. Ó, a Luciana Cabral entrou também na live. Ela está dizendo muito obrigada, doutor, em nome da comunidade Popara, sempre pelo apoio. Estamos aí, sempre ajudando no que a gente pode. Muito obrigado. Bastantes elogios. Parabéns, doutor Volpi. E eu fico aqui ansiosa com essa novidade em breve dos livros para os pacientes, né? Porque teve o livro, eu vou falar bem rapidinho, porque infelizmente está acabando o tempo. Teve o livro A Cirurgia da Tireoide para Tireoides, né? Que o senhor fez para conscientizar os médicos, mas em breve vai ter uma novidade para nós pacientes. E vamos ficar aqui ansiosos aguardando. Tá bom, pode esperar, vai sair. Com certeza. Conte comigo para divulgação. Então, um abraço para o senhor. Um abraço a todos. Um grande prazer. Até a próxima aí. Tchau, boa noite. Boa noite e obrigado a todos que participaram dessa live. Um abraço, beijo, tchau, tchau. Tchau.